Shalom, queridos, graça e paz, estamos ao vivo aqui para mais uma live nessa noite, uma live muito especial. E olha, faz bastante tempo que eu não fazia live, faz bastante tempo, ficamos esse tempo aí, praticamente 2 meses sem fazer live, né? Estamos aqui organizando a casa, mas eu espero que essa seja uma retomada de muitas lives que ainda faremos, com temas interessantes, com assuntos interessantes, e hoje nós temos um convidado aqui muito especial, já eu estarei chamando. Enquanto isso, eu quero te convidar para você ir curtindo, mandando aviãozinho aí para os teus contatos, mandando aviãozinho aí para os teus convidados, para que você possa estar então convidando mais pessoas que se interessam por esse tema tão especial chamado família, esse tema tão abençoador que nós precisamos revisar nesse tempo, um tema tão especial. Então, manda o aviãozinho aí, convida 10 pessoas, 15 pessoas, pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus e também uma palavra técnica sobre esse tema. Muitas pessoas hoje estão passando muitas mazelas nessa área de família, principalmente diante desse tempo de pandemia aí, estão enfrentando dia após dia dificuldades na área da família, e hoje certamente nós teremos aqui muitas respostas, né? Eu preparei aqui um escopo, né, muito interessante aqui. Então eu espero que nós possamos, em nome do Senhor, aqui ter colocar luz no nosso entendimento sobre esse tema tão especial, tão agradável, tão desafiador também, que nos gera muitas demandas, porque nós todos temos família, nós temos que gerenciar muitas coisas. Então hoje vai ser um dia muito especial, uma noite muito especial. Deixa eu cumprimentar algumas pessoas aqui. Juliano Longaray, seja bem-vindo, meu querido. Rodrigo Rocha, Juzinha, Rodrigo Braz, Pastor Miguel Renan já está conosco, já te chamo aí, meu querido. Marcelo Rigodanzo, minha amada pastora Mônica, Adri no Insta, olha só que legal, hein? Seja bem-vinda, Adri. Felipe Correia, Carla Dias, seja bem-vinda, há quanto tempo? Letícia, seja bem-vinda, Lê. Luciana Lacerda, show. Tia Veraci, boa noite, boa noite. Boa noite, Cristiano Cruz. Maravilha. Carlos Eduardo, Luana, Tita, Isaías, Thaisa Trindade, Miriam Bender, Marias Ferreira, show. Vanúbia, Anderson, Tati Reis, Jonas. Opa, tudo bem, Jonas? Gente, vai convidando aí, manda um aviãozinho, vamos convidar mais gente, vamos aumentar essa audiência aí. E eu já vou chamar então, porque a nossa live aqui no Insta, ela tem... Boa noite, Anderson. Ela tem somente 1 hora. Então já vou chamar o pastor Miguel Renan para apresentar a vocês. E creio que estaremos muito bem acompanhados nessa noite aí. Alan Vasconcelos, seja bem-vindo, meu querido. Apóstolo Alexandre, seja bem-vindo. Veroni Vichman, minha mamãe, seja bem-vinda, mãe. Noeli Cardoso, vamos lá então. Vou chamar aqui, Pastor Miguel, por favor, dá um oi para eu te achar, dá um oi aí no chat. E aí eu já te adiciono aqui. Alan, que legal, hein? Victor Manuel Barbosa. Velma, sozinho. Legal, bem-vinda, Velma. Bem-vindo, Victor. Pastor Miguel, dá um oi no chat. Ó, vamos lá, vamos chamar o Pastor Miguel. Vamos lá. Filha. Vamos aguardar ele entrar agora. Muito boa noite, meu irmão. Boa noite, querido pastor. Graça e paz. Graça e paz. Tá ouvindo bem aí, meu querido? Bem, ouvindo claramente. Que alegria. Primeiramente, pastor Miguel Renan, eu quero lhe agradecer o convite que lhe fiz para estarmos juntos.
E já trazendo aqui para a nossa audiência dessa noite, eu conheci o pastor na semana passada, na verdade, onde ele esteve ministrando uma palavra muito relevante para os nossos dias ali com os pastores da cidade. E eu, em virtude disso, vi assim, olha, eu quero fomentar, quero trazer, quero estar trabalhando um pouco mais para a nossa audiência aqui, para que mais pessoas possam ouvir daquilo que Deus tem colocado sobre a tua vida. Então, primeiramente, quero te dar muito boas-vindas, sinta-se à vontade, e eu tenho certeza que esse papo aqui será muito relevante para todos aqueles que estarão conosco hoje. Você que está nos ouvindo, vai mandando aviãozinho, convidando mais 10, 15 pessoas aí, vamos aumentar a audiência, e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Pastor Miguel Renan, muito obrigado pela sua presença, e primeiramente gostaria que o senhor se apresentasse. Você é um homem que tem muitas credenciais, tem muitas habilitações, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, se apresenta tanto a parte ministerial, da sua carreira ministerial, como também da sua carreira profissional, né? Podia começar falando um pouquinho sobre isso. Fique à vontade, meu querido. Obrigado, pastor Alexandre. Eu que sinto muito honrado pelo convite, também pela oportunidade onde que vi ali você demonstrando muito conhecimento numa abordagem do tema que trouxemos ali, onde que eu fui convidado para participar do conselho, né, da reunião do Conselho de Pastores aí de Porto Alegre. Me senti muito honrado. Bem, eu tenho já 24, fazendo 25 anos de ministério pastoral, servi 18 anos na Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, servi 5 anos na Igreja Batista de Lagoinha, e pelo chamado ministerial, pela linha que nós trabalhamos, que é a linha do abuso infantil, do transtorno, né, pedofílico na área infantil, então eu fui encaminhado para a Igreja Batista Getsemane, onde eu já sirvo ali há 3 anos, juntamente ao Ministério da Família. Minha primeira formação é na área administrativa, onde, né, como administrador de empresas, eu me desenvolvi, credenciei como profissional. Depois eu caminhei também para as áreas do comportamento, a qual eu tenho formação em psicanálise, eu tenho formação na constelação familiar sistêmica e eu tenho formação também na hipnoterapia. A gente usa essas técnicas para trabalhar exatamente as pessoas com transtornos traumáticos, né? Então, sim, particularmente, eu sou, e também como hipnoterapeuta, como constelador familiar sistêmico, né? Eu também sou psicoterapeuta familiar. Então, a gente desenvolve esses trabalhos, na verdade, com abrangência muito grande dentro dessa área. O que me levou, inclusive, a ter um chamado ministerial nessa área, e eu tenho um ministério próprio que eu desenvolvo, que o Eterno Deus me deu, que é exatamente o relacionamento familiar saudável. Esse é um seminário que a gente realiza constantemente, exatamente para abordar a causa da família. Sou casado há 30 anos, né, com a pastora Margarete, muito feliz, graças a Deus. Tenho 3 lindos filhos, o Juan, né, 29 anos, é um engenheiro eletricista, a Gabriela, 25 anos, é uma fonoaudióloga, e o Gabriel, 24 anos, é um coordenador de TI numa grande empresa. Deus me premiou grandemente com uma família maravilhosa. Maravilha. Pastor, vamos dar sequência aqui, então. Gente, vai mandando aí o aviãozinho, convidando mais gente para a live. Vamos aproveitar esse momento, né, para que mais pessoas possam participar conosco. Vamos lá. Pastor, dentro dessas suas formações técnicas, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a questão da constelação familiar? E depois eu gostaria que o senhor definisse um pouco para nós, que talvez isso não seja de muito habitual, né, para muitas pessoas, sobre a hipnoterapia. Do que se trata e como é que isso acontece. E também quero deixar aqui claro que quem quiser fazer alguma pergunta sobre essa área emocional, sobre essa área de família, né, está aberto para pergunta. E assim que a gente for
possibilitando aqui, eu vou dando oportunidade para essas perguntas. Eu vou trazendo aqui. Então, coloque no chat aí as suas perguntas e assim que for possível eu vou trazendo aqui para o pastor Miguel. Pastor, então, por favor, constelação familiar e hipnoterapia. Do que se trata? Pastor Alexandre, inclusive uma amiga, né, que milita também nessa área da família, né? Uma vez ela me perguntou sobre isso. Falou, pastor, como que pode o senhor pastor trabalhando com a constelação familiar sistêmica, né? Então eu disse para ela, a constelação familiar sistêmica, na verdade, é uma ciência, não é uma filosofia, ela é uma ciência desenvolvida por um padre, né? Um padre chamado Bert Hellig, é um alemão que trabalhou muitos anos na África do Sul, ele como psicanalista, ele como filósofo, né? Ele estudando aquelas etnias africanas, né? Ele entendeu que existia um legado que passava de gerações para gerações como se fosse uma consciência familiar. E ele então entendeu que quando alguém desta família, né, é excluído, esse pertencimento vai ser exigido em outra família. E também existia dentro dessa identidade familiar, ou dentro dessa consciência familiar, existia uma necessidade de ordem, né? Então, ou seja, quem vem primeiro, né? Então, quem vem primeiro são os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, os meus irmãos mais velhos. Então, dentro dessa hierarquia, dentro dessa ordem familiar, eu não posso literalmente desfazer ou excluir os meus anteriores, querendo sobrepor a eles, dizendo a minha geração será muito melhor. Então ele diz, a minha geração pode ser melhor, mas desde que eu observo e sei que o que eu estou recebendo, na verdade, é uma carga transgeracional da geração anterior. Então eu preciso dar pertencimento, amar isso na minha vida e ser leal a esse entendimento que essa família anterior, esses que vieram antes de mim, até mesmo meus irmãos, eu reconhecê-los como importante na minha vida. Dentro disso... Só uma pergunta. Então, seria isso, então, aquilo denominado legado transgeracional? Tem a ver com essa constelação familiar, é isso? O legado transgeracional, literalmente, tem tudo a ver com a constelação familiar sistêmica, porque, um exemplo, veja bem, eu venho de uma família, né, aonde que esse legado transgeracional ele vai se repetindo. Mas vamos entender uma família que é toda composta por pessoas da área jurídica, né? Sim. Então o pai é advogado, o filho é juiz, né? E o outro filho ali vai ser desembargador. Então você vê o quê? Uma lealdade dentro desse sistema familiar. Sim, sim. Você vê, na verdade, um legado transgeracional sendo transmitido. Você vê o pai era policial, o filho é policial, o bisavô policial. Nós vamos, então, ter uma carga também transgeracional, às vezes negativa. O bisavô separou, o avô separou, o pai separou e esse filho separou. Nós temos isso lá em Deuteronômio, quando o eterno Deus vai usar Moisés ali, e ele vai dizer que o bastardo, ele não entrará na 10ª geração em uma congregação. Então, ou seja, é muito interessante nós entender que não é o Eterno que está excluindo o bastardo, mas é exatamente a forma de tratamento que ele tem nas famílias é que vai fazer ele ser excluído. Então, Só um detalhe, então. Esse legado transgeracional, ele pode ser associado àquilo que nós chamamos de maldição familiar? Tem a ver? Está no caminho ou não? Sim, muitas vezes... Porque às vezes existe uma repetição de padrão, né, por gerações, por causa de maldições instaladas, né? Esse é o entendimento que nós temos também, inclusive lá em Êxodo fala, né, que o Senhor, ele também, a maldição seria até a 4ª geração, mas a bênção até a 10ª geração, né? Deus faz essa distinção também de gerações, né, em relação à maldição, em relação à bênção. Esse legado tem a ver com isso também, não? O pastor Marcos Borges, né, o pastor Cote, né,
nosso Sim. amado e querido pastor Pote, ele traz uma visão sobre maldição muito interessante. Ele diz que maldição, na verdade, não nasceu do diabo, né? E é uma forma interessante de nós observarmos que a maldição é uma forma que o eterno Deus, ele aplicava nos seus filhos para trazer um alinhamento naquilo que estava desalinhado, né? Sim. Então, ou seja, a nação de Israel estava transgredindo, então vinha uma maldição que era para que o povo entrasse na linha. Então o povo se alinhava, a maldição se retirava. Se nós entendermos isso dentro do trajeto da nossa família, dentro da minha transgeracionalidade, quando eu observo que tem uma maldição instalada, uma repetição de padrão instalada, um legado transgeracional, eu não vou, na verdade, como o Bert diz, não é excluindo meus pais, não é condenando eles, não é rejeitando eles, mas é reconhecendo eles com amor no meu coração, recebendo eles dentro de mim, entendendo que eles erraram e eu realinhando agora esse comportamento. Então, como eu cesso a maldição? Em primeiro lugar, obedecendo a palavra do Eterno, onde diz, honra teu pai e honra tua mãe. Né? Sim. Então, quando eu trago essa honra sobre os meus antecedentes, sobre as minhas gerações anteriores, então eu estou buscando o quê? Um alinhamento desse comportamento com o espiritual também. Sim, ok. Bom, claro que a Bíblia ela está se referindo a uma questão espiritual, mas que tem reflexo emocional também, né? Então, esse legado transgeracional ele também poderia ser uma transferência de bagagem emocional pelas gerações familiares. Seria isso? Então, só para a gente entender um pouco mais. Sim, pastor, porque assim, a família, na verdade, é o lugar onde que nós vamos receber, né, essas transferências. Né? Vamos receber essas transferências. Eu fiz um trabalho na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Inclusive, quando o BOPE entrou ali na Vila Cruzeiro, eu estava pregando no Campo do Ordem no domingo, e todos aqueles bandidos que nós vimos fugindo e aparecendo na televisão e sendo filmado, no domingo nós fizemos um trabalho com 3 igrejas ali, a PIB da Penha, a PIB de Bom Sucesso, a PIB dali de dentro da própria Vila Cruzeiro, a PIB Nova Esperança, a PIB de Angra dos Reis. Então nós estávamos ali reunidos em mais de 400 pessoas, fazendo um trabalho para as crianças e contra aqueles bandidos. É muito comum, na verdade, contra que eu quero dizer, na verdade, não contra eles para combatê-los, mas sim para tentar amenizar aquele comportamento de rebeldia que eles têm dentro deles. É muito comum a gente ver em uma família de pais que são traficantes, os filhos também traficantes. Só que aí vamos entender que um daqueles filhos não queira seguir a vida do tráfico. Um daquele filho vira policial. Instintivamente, aquele que virou policial, ele vai ficar desnivelado dentro do sistema. Ele vai se sentir traidor do sistema, porque esse sistema está desigual. A gente vê muito isso quando a família é pobre e um filho fica rico. Vai acontecer muitas vezes que aquele que ficou rico, ele vai se sabotar e ele vai ficar pobre algum tempo. Depois ele vai reagir e vai ficar rico de novo. Ele vai sabotar e vai cair. Por quê? Porque a consciência familiar está cobrando. Porque existe uma dinâmica nessa consciência familiar. E eu preciso entender que essa dinâmica, ela me domina. Diferentemente, às vezes a gente acha que a gente escolhe alguém para casar. Mas, às vezes, baseado na psicanálise, a gente vai entender que nós estamos muitas vezes buscando a figura do pai ou a figura da mãe, que nós, na verdade, não nos realizamos nela. E nós estamos buscando a representatividade. É por isso que, dentro da transferência judaica cristã, eu, como pesquisador, como um gramático em hebraico, também sou pesquisador da cultura judaica, né? Dentro dessa visão da cultura judaica, nós vamos entender que o Eterno tem algumas transferências de fase e exatamente o Bar Mitzvah, né, é para que o filho receba do pai essa transferência desse legado, porque nesse período, segundo a psicanálise, está acontecendo uma coisa muito importante, que é exatamente o quê? É o complexo de Édipo para os homens
e um Sim. complexo de elétrica para a mulher. A filha mulher, ela vai procurar na identidade do pai, esse Sim. amor que ela tem pelo pai, a identidade do marido que ela vai escolher para ela. O filho vai Uhum. buscar na identidade da mãe, dos 11 aos 14 anos, a identidade da esposa que ele quer para ela. Então é muito interessante nós entendermos que esse legado comportamental, como que eu, como pai, trato o meu filho nos meus primeiros anos de vida, até os 5º anos, né? Uhum. Que ele está formando esse aparelho psíquico dele, Sim. né? Como que esse pai se inscreve na vida da mãe como protetor, como cuidador, como sacerdote dessa casa, como aquele que vai cuidar dessa mulher, e esses filhos, eles estão sentindo esse comportamento. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o clima muito sexualizado dentro do lar. Porque Sim. os filhos, um marido que senta com a mulher para poder ver um filme pornográfico, ou tem Uhum. sexo na frente dessas crianças, põe Uhum. criança para dormir, nós vamos falar sobre isso na hipnoterapia, né? Uhum. Pai que põe a criança para dormir no mesmo quarto e tem sexo na frente dessa criança, essa criança, o inconsciente dela, ou as fases do sono, está captando e recebendo essa informação. Uhum. Então essa criança ela vai projetar isso em vidas futuras, inclusive com o que Ferenc vai dizer, com uma falsa identidade que ela está sendo abusada. Então muitas crianças elas vão criar uma falsa identidade que ela foi abusada, mas por quê? Porque o pai estava fazendo sexo com a mãe, literalmente na frente dessa criança, né? Então Mesmo esse isso comportamento ele é transferido. e o mais interessante é que essa situação ela é muito comum, né? Nós vemos muitas famílias hoje que têm filhos dentro do quarto do casal. Isso é comum? O senhor que atende na sua clínica, o senhor convive com isso também? E confirma essa informação? Isso é comum? Muito mais do que a gente possa imaginar. Muito Né? mais do que a gente possa. Não somente pela questão financeira. Né? Uhum. Quando é uma questão financeira, a gente até entende, o casal não tem condição de construir um outro quarto, né? Então, às vezes só tem como se fosse uma kitnet. A família vive a vida toda ali, dividindo um quarto, uma cozinha e um banheiro. Né? Olha, Então, os meus filhos, quando eles voltaram do hospital, eles foram para o quarto deles. sim, Eles não fizeram nenhuma temporada no nosso quarto. sim. Mas existe alguma indicação em relação a isso? Ó, qual a idade adequada para ir para o quarto próprio? Ou deve fazer como eu fiz? Existe alguma indicação técnica para isso? Pastor, não somente essa informação técnica, como também a questão do próprio desmame da criança. Né? A criança, eu acabei de atender uma paciente agora mesmo, né? Que ela acabou assim de ter uma demanda muito séria com o esposo. Eles brigaram, ela agrediu o esposo, enfim, ela explodiu literalmente de tensão. Ok, isso é por que acontece? Porque essa mulher, quando ela era pequena, nos primeiros anos de vida dela, ela levou, na verdade, muito tempo para poder se livrar das fraldas. Sim. Então, até essa transição da criança que perde, que é a criança de 2 anos, de 2,5 para 3,5, a criança ela vai vir com a mielinização da medula espinhal, e quando chega a mielinização ali pelos esfíncteres, essa criança já começa a sentir o desejo mudando de lugar, não só o oral, agora ele passa para o anal. Então essa criança com o desejo no anal, ela começa a sentir as fezes e sentir o xixi. Se essa criança ela está segura nesse relacionamento, e essa segurança aí, ela tem... Eu estava até conversando com os pais hoje, né? Uma criança que vai pegar uma coisa em cima de uma mesa, uma criança de 2 aninhos de idade, ela tenta subir numa cadeira, e o pai ou a mãe vem lá de maneira abrupta e diz, você não faz isso, você não pode fazer isso. Quer dizer, o pai, na verdade, está na intenção de proteger. Mas o que ele está fazendo? Ele está castrando aquela criança da capacidade de alcançar, da capacidade de enfrentar coisas difíceis. Então, qual é a melhor maneira? Dizer, filhinha, o papai te ajuda. Ou então, filhinho,
O papai pode te ajudar? Ou então, filhinho, ou ainda não é hora de você subir nessa cadeira, mas daqui uns dias você vai conseguir subir. Deixa o papai fazer para você por enquanto. E esse pai vai dando para essa criança a autonomia. Então você diz que a criança que vem e ela é levada diretamente para o quarto dela, o pai está instruindo essa criança a ter autonomia. A ser uma criança que ela vai assumir a legitimidade no comportamento humano. Então, quando ele está diante de uma situação difícil, essa criança ela não vai ter medos. Ela vai enfrentar, ela vai olhar nos olhos da dificuldade e vai dizer, eu sou capaz, meu pai confiou em mim, minha mãe confiou em mim. E a criança sente, por isso que nós combatemos tanto o aborto. Por isso que nós somos contra o abortismo. Sim. Porque a criança, ela sente nos seus primeiros momentos de vida. Ela tem sentimentos. O sentimento da mãe, ela vai sentir. Se a mãe está com tristeza, se a mãe está com angústia, se a mãe está sendo oprimida pelo relacionamento, se a mãe está sendo abandonada por esse relacionamento, se a mãe ela tem um complexo de inferioridade, então tudo isso essa criança também vai nascer com essa insegurança e com esse medo. Tremendo, hein? Tremendo. Gente, quem quiser chamar, mas ó, tem gente chamando gente agora, pode continuar chamando enquanto o pastor Miguel toma água ali. E também, quem quiser fazer alguma pergunta dentro do assunto que nós estamos abordando aqui, ou que seja pertinente, tá? Vocês têm liberdade e assim que der eu vou chamando também. Pastor Miguel, vou mudar um pouquinho a faixa etária. Eu gostaria muito, um assunto que eu coloquei aqui no nosso escopo para a gente falar um pouquinho, é o assunto dos desafios da família nesse tempo de relações virtuais, isolamento. Hoje eu fui numa farmácia, né? Fui comprar lá um negócio numa farmácia e eu fiquei conversando com o farmacêutico, ele disse assim, olha, geralmente no inverno nós colocamos ali na gôndola ali que fica exposto os remédios para gripe. E aí saía de... Esse ano não vendeu remédio para gripe. Esse ano nós colocamos na gôndola remédio ansiolítico e para depressão e vendeu que nem água. Né? Então, eu queria que o senhor trouxesse, porque nós vemos uma faixa etária, por exemplo, pré-adolescência, adolescência, crianças dentro do quarto, enterrado nos eletrônicos, no celular. Quais são os males? Como lidar com isso? É uma situação que ela já foge ao controle, né, dessa geração. E a gente hoje, como pais educadores, a gente tem muitos desafios nessa área. O senhor teria alguma contribuição aí para comentar em relação a isso? Pastor Alexandre, nós precisamos entender o que o vício, não só dos jogos eletrônicos, mas os teóricos da atualidade do comportamento neuronal, né, estão dizendo. Não existe um vício em jogos, existe um vício em tela. Né? Então o problema todo não é somente jogos eletrônicos. O problema também é os Netflix. O problema também é exatamente o WhatsApp. O problema também é o Instagram. Né? Então, ou seja, quando eu estou aqui ligado nessa tela, olhando para ela, os meus glóbulos aqui, o meu olho, ele está captando esse clarão. Certo. E esse clarão que ele está sendo captado, ele causa um alimento para o meu cérebro. Esses neurohormônios que estão sendo ativos com esta informação, os especialistas dizem que o legal, o bom, né, o aconselhável, é 2 horas antes de eu dormir, eu desligar qualquer atenção do meu globo ocular, de qualquer foco de tela. Higiene do sono. Higiene do sono. E outra coisa, no máximo 1 hora por dia de atenção para essa tela. Né? E por quê? Porque exatamente nesse momento o nosso cérebro está sendo carregado de quê? De dopaminas. Né? O nosso cérebro está sendo carregado de dopamina. E essa dopamina, na verdade, ela traz uma excitação. Essa criança, esse jovem, esse adolescente, né? Causa uma excitação. Da mesma forma como causa essa excitação, essa dopamina, ela também vai causar uma armadilha. Por quê? Como toda dopamina em excesso,
Logo depois vem o quê? A noradrenalina. Então Sim. vem a baixa do organismo. Então essa queda do organismo, que ela foi excitante em excesso, ela também, da mesma forma, só para você poder entender, pastor, um cigarro, ele vai me dar 10% de prazer. Um vício Sim. em tela me dá 40% de prazer. Uau! Então, ou seja, eu estou muito mais viciado. É muito E esse prazer representa dopamina. Representa a dopamina, exatamente. Dopamina. Essa excitação. Uma das coisas que eu tenho falado frequentemente é que as nossas emoções são hormonais, né? E essa busca pelo hedonismo, né, que é a busca do prazer desenfreado, hoje essa geração ela está encontrando, né, nessas coisas eletrônicas, enfim, em formas de atender esse hedonismo, né? É isso ou não é, pastor? O que o senhor me diz? Justamente. Então, ou seja, aquilo que me falta, aquilo que eu não tenho no meu dia a dia, ninguém vai me dar isso. Nenhum namoro vai me dar isso. Por que que muitos homens têm perdido o prazer com as suas esposas trocando por celular? Trocando por vídeos pornográficos. E Aí masturbação. existe... E masturbação, inclusive. Isso é muito natural e é muito comum. Nós estamos falando de dois prazeres. Nós estamos falando do sadismo e estamos falando do exibicionismo, né? Então, ou seja, e outra também que é o sadomasoquismo, né? A criança, na verdade, desde pequena, quando ela está mamando, ela está buscando uma excitação. Quando ela está chupando a mamadeira, ela está buscando uma excitação. É um prazer que ela está buscando para dentro dela. Quando uma criança ela chupa o dedo, ela está buscando uma autoerotização, né? Autoerotização como, Miguel? Ela está se dando prazer. Então, quando eu me dou prazer, eu estou satisfazendo não somente algo momentâneo, mas eu estou satisfazendo algo lá da infância que está recalcado. Um prazer que eu não recebi com meus pais, um prazer que eu não recebi como filho dentro dessa criação. Então, quando eu estou agora diante desse prazer, dessa autoexcitação da masturbação, eu estou não suprindo somente um prazer agora, mas eu estou suprindo prazeres que estão lá atrás que não foram correspondidos. É por isso que esse vício, ele é terrível de lidar com ele. Então, ou seja, eu preciso entender que existe uma carga. E aí a gente fica atento para aquilo que a mídia está desenvolvendo. Hoje, um filme pornográfico, ele não tem mais o plano de filmagem que era anteriormente. Sim. O plano de filmagem de um vídeo pornográfico hoje é o primeiro plano. Então, você vai jogar um joguinho, a gente via muito isso na corrida, né, de Fórmula 1. Aquele momento que o carro está correndo, você está vendo ele de cima, não é tão excitante. Mas o momento que aparece o quadro, aparece o volante, é excitante que você faz parte dessa realidade não virtual, mas agora em primeiro plano que você está nela, e aí você passa a vivenciar. Os filmes pornográficos ou os filmes de videogame, todos eles estão partindo para primeiro plano e agora já indo para uma outra realidade. Então, ou seja, para ficar mais viciante ainda, para você ficar mais preso ao prazer que você é aquela pessoa da vez. Você é aquela pessoa que está naquele prazer. Então, agora, inclusive, agora nós estamos entrando numa era de realidade aumentada, que vai piorar ainda. Né? Que sai do close-up e entra na realidade aumentada. É muito isso? Mais preocupante, pastor. Temos perguntas aqui, pastor. Olha, a Bassanig. Nesta época de pandemia, como os pais podem intervir no aumento dos filhos frente ao uso demasiado em tela? Essa engraçadinha aí é minha filha, que é fonoaudióloga. É uma princesa. Que maravilha, viu? Obrigado pela audiência, viu? Parabéns pelo pai e pela filha. Pastor Alexandre, veja bem, é interessante que nessa pandemia, nada melhor do que aproveitarmos esse momento e olho no olho. Olho no olho. O problema é que nós perdemos os nossos filhos dentro de casa. Sim. Os nossos filhos ficam isolados. Eu estou com a família aqui, tratando deles agora recentemente, e literalmente o filho não fala com o pai, a filha não fala com a mãe.
O filho fala com o pai, né? Você é um babaca. A filha fala com a mãe, você é uma louca. Então, ou seja, esses filhos essa filha está com 16 anos, esse filho está com 18. Então, ou seja, né, nós temos pais, literalmente, que perderam os seus filhos dentro de casa. Então, diante disso, nós precisamos entender que está na hora desses pais poderem olhar para esses filhos e darem para eles não regras, não disciplinas, mas carinho, amor, olho no olho. Tirar esses filhos para atividades mais em família. Tirar esses filhos para ir para fora, literalmente, ou então dentro de casa, juntos, participando com eles, estando junto com eles, deitando no colo, fazendo carinho, pedindo perdão, dizendo eu te amo, você é muito importante para mim, você é muito especial, me perdoa, eu errei com você. Não somente gritando, porque toda vez que eu grito com meu filho, eu crio uma distância cada vez maior com ele. Sim. Eu distancio ele de mim. Então, não que não se deva dar o limite, mas é também propor, né? Propor um relacionamento mais próximo, mais afetivo, mas também trazendo limites, né? Por exemplo, porque eu sei pela experiência aqui, se eu não estabeleço limites, a coisa desanda, né? O limite, ele também, o senhor entende que o limite também é algo importantíssimo nessa relação? Pastor, o que você está dizendo aí, na verdade, nós temos na formação do primeiro aparelho psíquico que Freud vai falar conosco. Nós temos a formação do consciente, nós temos a formação do pré-consciente, né? E do consciente. Dentro disso, nós temos a outra formação que Freud vai chamar na segunda tópica, né? Do id, do ego e do superego. O superego é essa voz do pai, a voz do limite, a voz da regra. Então, essa criança do 0 aos 5 anos de idade, melhor ali a partir dos 2, é que essa voz, que chama voz do pai, na verdade, pode ser também a voz da mãe, mas é aquela voz de não, não pode, não deve. Então, essa criança, ela não pode deixar para ser ensinada ou para se colocar limite agora no adulto. Os pais precisam estar atentos e aqueles que estão namorando. Eu, inclusive, no meu seminário, eu digo o seguinte, muito melhor do que para pais, o meu seminário seria para jovens que estão pretendendo namorar. Porque dentro do seminário eu vou aprender a escolher um amor que vai durar para sempre. Então eu vou entender que uma vez que eu estou olhando para alguém, eu preciso olhar para as gerações dessa pessoa. Eu preciso olhar para essa pessoa como um todo. E não somente escolher pela emoção, mas literalmente trazer a razão e ter um plano de visão melhor para a minha vida. Um amor que é para sempre, é um amor que ele é bem olhado, ele é bem nutrido, ele é bem escolhido. Então essa criança, ela precisa, filhos dependem de limite. Eu quero limite, o ser humano precisa de limite. Quem não quer limite, né, na verdade são quem? São anarquistas. Sim. E a anarquia, ela traz o quê? Ela traz desigualdade, ela traz desalinhamento. Traz o caos. Um trem desgovernado, caos. Um trem desgovernado, ele vai causar um grande problema. Um trem alinhado, com um bom maquinista no domínio, mantendo uma boa velocidade, todo mundo viaja bem, viaja tranquilo. Maravilha. Excelente, pastor. Temos uma outra pergunta aqui. Essa visualização de tela, no caso de jogos e redes sociais, tem o mesmo efeito em tela utilizada para trabalho como computadores? Sim. Ou seja, trabalhar no computador vicia? Vicia. Todo brilho, na verdade, é por isso que quando você vai para dentro de casa, você tem que saber abrir mão desse momento do trabalho. Quando você saiu da sua empresa, saiu do seu consultório, saiu do seu local de trabalho, você foi para dentro de casa, você precisa literalmente, inclusive, desligar isso aqui. Né? Então, ou seja, eu preciso entender que a partir do momento que eu entrei na minha casa, eu vou ter um momento de quê? De detox mental. Né? Quando eu Gostei dessa palavra, hein? Detox mental, né? Isso é bom para pastor também.
É ótimo, excelente. E o problema nosso é exatamente esse, que nós não desligamos. Nós estamos ali como pronto-socorro para tudo e para todos. E às vezes aí falta aquela coisa, né? A nossa família vai ficando de lado, né? E o trabalho, na verdade, né? O trabalho ele vai nos sugar. Hoje existe um problema muito sério dessa coisa da cultura empresarial, da empresa poder entender o funcionário não como um objeto dele a ser sugado, mas como alguém importante com uma vida fora a empresa. Então, quando eu entendo isso, eu começo a entender que as horas extras trabalhadas, elas não são de benefício nem para eu como profissional e nem para a empresa. Sim. Então, quando eu for Faz para a sentido. minha casa, eu literalmente eu tenho que aproveitar esta mente que eu tenho, né, para poder trazer o quê? Informações, porque eu tenho aqui um córtex cerebral, eu tenho um córtex pré-frontal, frontal, eu tenho aqui tálamo, hipotálamo, eu tenho amígdala, hipocampal, que vão ser lugares de armazenamentos de informação. Se eu olhar e observar que existe uma força muito grande empurrando essas informações, existe também uma parte desse cérebro tentando economizar. E aí é onde que, infelizmente, eu vou ter as ansiedades, os estresses generalizados, o isolamento que nós vamos buscar, juntamente com o quê? Com as depressões, né? E aí nós vamos ter um caos sendo instalado sobre o comportamento. Tremendo, hein, pastor? Maravilha. Olha só, o senhor falou da amígdala, né? Tem uma expressão famosa que é o furto da amígdala, né? Quando a pessoa perde a noção, ela aquilo assim, ficou tudo preto na minha vida, não vi mais nada e me desconheci, né? Por que acontece isso? Exatamente por causa da sobrecarga e por causa da necessidade dessa economia do cérebro. O meu cérebro, ele sobrecarrega de informação, o meu córtex, o hipocampo, o tálamo, o hipotálamo, ele está sobrecarregado de informação. Então, naquele momento, há um roubo dessa informação. Causa uma amnésia, né? Literalmente. Por causa do quê? Dessa sobrecarga. A amígdala hipocampal, ela é muito interessante, por quê? Porque ela é exatamente a que vão fazer os registros das coisas importantes. Exemplo, coisas importantes como, né? O primeiro beijo, né? Aonde nós casamos, quem foi que ministrou aquela mensagem que tocou no meu coração, mas também a forma como meu pai me expôs em tal dia, a forma como meu pai agrediu a minha mãe daquele dia, a forma como eu fui atropelado, a forma como aquele ladrão me agrediu. Então, todas essas informações são tratadas como traumas. Então, elas vão ficar registradas aonde? Exatamente na amígdala hipocampal. E elas vão criando, na verdade, informações ali dentro, uma sobre a outra. Se eu não fizer uma sucção dessas informações, se eu não tirar essas informações daqui, aonde que elas estão armazenadas, e transferir para outra área de processamento e fazer uma ressignificação nela, então eu vou acabar chegando a estresse como esse. Né? Bom, mais um tema interessante aqui, a gente não tinha colocado no escopo, tá? Mas em relação à neurociência, tá? Hoje a gente sabe, hoje a neurociência estuda a questão dos neurohormônios, né? Que eles têm uma relação direta com a sinapses mental. Inclusive, na nossa reunião lá dos pastores, o senhor falou da síndrome de burnout, né? Um dos temas que o senhor abordou. E nós sabemos que essa síndrome, né, ela é uma descarga, né, que queima através de uma descarga de adrenalina, enfim, e muitas pessoas acabam se movendo no combustível errado, ou seja, elas não têm a formação neurohormonal correta e acabam, então, se movendo através de um combustível errado, né? O que o senhor poderia nos falar sobre isso? Como evitar esse burnout? Como fazer um gerenciamento, né, desses neurohormônios e ter a construção hormonal correta para também ter os sentimentos corretos, emoções corretas, comunicação correta
né? E ter um processamento aí neural correto também. O que o senhor pode dizer sobre isso? Pastor Alexandre, depois disso nós vamos falar sobre a hipnoterapia. Eu queria que você, para a gente poder Pode não ser, já pode fugir do nosso engatar. tempo. Ok, mas Já eu pode vou... engatar. Ok. Dentro disso, nós precisamos entender exatamente que você falou das sinapses, né? As sinapses, na verdade, elas são exatamente reflexos que vão sair exatamente dos meus neurônios, né? Que foram formados quando, né? Quando eu nasci, né? Eu estava com o meu cérebro, eu formando dentro do ventre da minha mãe, eu com a minha medula espinhal formada. Então, nesse momento, estava sendo feito o quê? A mielinização, ou seja, a bainha de mielina estava cobrindo todo esse orifício, né? Desde o meu cérebro até a ponta da minha medula espinhal. Isso vai levar aí em torno de 6 anos. A partir do meu momento de formação até os meus 6 anos de idade. Então, vai completar toda essa mielinização. Nesse momento, também vai formar todas as minhas sinapses. Então, as sinapses, elas estão sendo formadas até os 6 anos de idade. Então, Sim. ou seja, da formação dessas sinapses, eu preciso entender que todos os meus comportamentos, eles vão precisar, né, de hormônios como... A gente fala do hormônio do bem-estar, né? Que é hormônio como a ocitocina, a serotonina, a melatonina, a dopamina. Então, hormônios que eu vou precisar de trazer para o meu organismo, como uma boa alimentação, você falou aí da questão do sono, a questão de eu poder, aí eu vou usar a meditação, melatonina, né? Eu vou usar e a melatonina, na verdade, ela só vai ser recebida por quem dormiu bem, e o horário que a melatonina ela vai estar sendo produzida pelos meus hormônios é exatamente de 4 a 5 horas da manhã, quando os primeiros raios do sol estão em formação. Nesse momento é que o meu cérebro vai produzir a melatonina. É o sono então, REM. ou seja, é o sono REM, justamente. Então, quando eu atinjo o sono REM, é exatamente no momento que a minha melatonina ela vai ser liberada. É literalmente o detox hormonal do meu organismo. É a produção da melatonina. Então, eu não posso ficar a noite toda num jogo eletrônico e dormir durante o dia. Eu não vou ter melatonina. Então, não vai ter produção de melatonina no meu organismo. Então, eu preciso dormir bem. Então, ou seja, eu preciso me alimentar, eu preciso praticar exercício físico, eu preciso estar bem com os outros, estar sorridente, estar alegre, estar feliz, estar amando, estar tratando, recebendo amor. E aí, Bert vai falar sobre uma coisa muito importante, que é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é a lei do dar e do receber. Porque as 3 bases da constelação familiar sistêmica é a lei do pertencimento, a lei da ordem, que é essa hierarquia, e a lei do dar e receber, que é a lei do equilíbrio. Então, quando eu dou amor e eu recebo amor, né, eu tenho um equilíbrio hormonal que vai produzir em mim o quê? A serotonina. E eu vou ficar o quê? Feliz. Vai produzir também a melatonina, vai produzir também a dopamina. Contrário disso é quando eu vivo no traço da minha dor, quando eu vivo no traço da minha angústia, quando eu vivo no traço da minha ansiedade. Quando eu estou no traço da minha dor, no traço da minha ansiedade, da minha angústia, da minha raiva, da minha ira, eu estou produzindo o quê? Eu estou produzindo neurohormônios, que são o quê? Hormônios que vão trazer para mim uma dor. Então, noradrenalina e endorfina. Né? Noradrenalina e endorfina vão trazer o quê? Traz uma satisfação, porque a raiva também traz satisfação, a ira também traz satisfação, mas ela traz em contraposição o cortisol, que vai, na verdade, trazer o quê? Depressão, sono ruim, você viver uma vida angustiada. Então, literalmente, eu preciso me entregar a esses neurohormônios da felicidade. Então, o perdoar, que a gente diz na igreja, né? O perdoar é eu abrir o coração. Eu até costumo dizer, nós não devemos dizer, você é obrigado a perdoar, porque nada obrigado presta. Nenhum presente que eu recebo obrigado me traz prazer.
mas entender que, na verdade, quando eu perdoo, o maior beneficiário sou eu, né? Quando eu abro o coração para poder liberar sobre alguém a paz, né? Aquela shalom que a gente vê, né? Essa shalom, na verdade, ela está em mim, essa paz está em mim. E por essa paz estar em mim, eu com o meu ambiente de paz, eu fico em paz, eu fico tranquilo também. Maravilha. Eu costumo falar que perdoar é dar a perda. Dar a perda, justamente. É dar a perda. Dá a perda, realiza o prejuízo e segue a vida. Né? Vamos lá. Justamente. Pastor, estamos nos minutos finais, 10 minutos. O senhor vai falar sobre... a hipnoterapia. Isso, por favor. A hipnoterapia. Ok, é muito interessante nós sabermos diferenciar aquela hipnose de palco que a gente vê aí o Pyong Lee fazendo, né, e tal, na televisão, né? Quem curte aí o Big Brother deve ter assistido pelo menos alguns flashes dele aí. Não é o meu caso, que 22 horas eu estou aqui no meu consultório, isso é todos os dias de segunda a sexta-feira, né? Então não tenho tempo para televisão. Mas, enfim, aquela hipnose de palco, ela é uma hipnose show, diferente da hipnose clínica, né? Sim. Então, como que você usa a hipnose, na verdade? Nós temos estágios de sono no nosso organismo, né? Então, sim, esses estágios de sono, é por isso que a gente diz, é muito perigoso quando uma criança ela está dentro do quarto com os pais e esses pais tendo relação sexual na frente dessa criança. Eu vou dizer aqui uma coisa muito comum. Mesmo dormindo. Esse dormindo mesmo que é um perigo. Acontece quase todos os lares isso, eu não sei se acontece no seu, mas no meu não acontece, sabe? Essa coisa da gente sentar na frente da televisão, né? E aí a esposa ir lá e desligar a televisão. E na hora que desliga, a gente... Opa, peraí só um minutinho que eu estou assistindo. E a esposa fala assim, você está dormindo? Não, eu estou vendo. Falou isso, isso e isso. E literalmente você estava dormindo, roncando muitas vezes, mas também o cérebro estava recebendo aquela informação. Bom, esse primeiro estágio do sono é chamado de estágio alfa. Nós temos os estágios do sono seguindo as letras do grego, né? Então, alfa, beta. Isso, exatamente. Gama, isso. Então vai até o delta, né? Na verdade. Né? Então esses 4 estágios do sono, eles são muito interessantes para a gente entender a profundidade. Então, quando você hipnotiza uma pessoa aqui, ele vai pular o quê? O chamado pré-consciente, que é o estado crítico. É como se fosse um GPS. Você põe o GPS, você define onde você quer ir, você está ouvindo a informação o tempo todo, você está consciente e você decide, eu vou ou não vou. Então não tem essa coisa de você hipnotizar alguém e levar ela para fazer aquilo que ela não quer. Então a hipnose clínica, né, ela é uma hipnose que ela vai trabalhar nesse primeiro estado alfa. Durante o tempo todo, essa pessoa ela está atenta, ela está ouvindo, mas você salta o estado crítico dela, que é o pré-consciente, e vai direto no inconsciente. E ali, então, ela vai viver. E aí você fala assim, e a regressão? A regressão é uma das técnicas da hipnoterapia, que depois que você estabelece um senso de confiança, tendo a necessidade, você leva esse paciente em um determinado momento. Como eu trabalho muito com traumas profundos, como abuso, então a maioria dos meus pacientes eu uso, inclusive, para poder acessar essas áreas que estão muitas das vezes escondidas, o paciente precisa de ressignificação e em seguida a gente começa um trabalho. E né? Qual estágio entra a regressão daí? Em qual estágio do sono? Não, ele pode, na verdade, você pode fazê-lo a qualquer momento, porque você não sabe, literalmente, você não consegue definir. Só quando o paciente vem, é que você começa, ou às vezes você começa a ver que as pálpebras dele estão muito mexendo, que os lábios estão cerrados e tal, e você começa a ver, aí ele está profundo, aí você começa a entender que ele está no estado profundo, que ele já ultrapassou o primeiro, o segundo e às vezes até o terceiro estágio, mas qualquer um deles você consegue acessar a regressão, porque ela é uma coisa que ela é induzida pelo hipnoterapeuta, né? Nesse momento você está em tal fase, e ela vai lá e começa a vivenciar. E elas dizem assim, sabe por que foi legal? Porque eu estava te ouvindo o tempo todo, mas era real o que eu estava vivendo. Sim. Então, importante você vai ter montando um bom a profissional, cena.
vai montando a cena. Justamente, é importante você ter um bom profissional, que você confia nele, não se entregar a qualquer um, né? E saber buscar um profissional que realmente te inspira confiança, alguém que você realmente saiba que tem um crédito de originalidade, porque nós sabemos que tem o bom e o ruim profissional em qualquer lugar, né, pastor? Maravilha, meu querido. E outra coisa, se o seu pastor, né, não te liberar, obedeça a ele. Eu tenho pacientes meus que eu cuido, que ela diz, meu pastor disse que não é para eu fazer. Então, obedeça a ele. Né? Com certeza. Você tem que obedecer. Está debaixo da obediência, está debaixo da bênção. Da bênção, maravilha. Está debaixo da bênção. Pastor Miguel, nós estamos chegando no fim. Eu só quero dar um recado aqui. Gente, quem ainda não me segue, segue lá, @wpaz, no link da minha bio. Tem lá o Linktree com todos os meus canais. Por favor, depois essa live vai para o meu YouTube, vai ficar aqui no IGTV, tá bom? E eu acho que talvez o pastor coloque no YouTube dele, não sei, eu vou mandar para ele, tá? Sim. Eu quero também convidar você a seguir @PRMiguelRenan, né? O seu Instagram. Sim. Tá? E o seu canal do YouTube é qual? @PRMiguelRenan. O YouTube é Miguel Renan Souza com S no final, Ribeiro. Miguel Renan Souza Ribeiro, do YouTube. Okay. YouTube e Facebook também. YouTube e Facebook. Aproveita e segue lá, curte, né? Deixa o teu like lá, compartilha. Vamos compartilhar conhecimento relevante, que hoje é o que nós mais estamos precisando, é de coisas relevantes para esse tempo presente. Então tá, nós estamos terminando. Pastor Miguel, considerações finais? Pastor Alexandre, você falou do meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube eu tenho diversos vídeos, né, gravados sobre pedofilia, sobre a lei da alienação parental, sobre a erotização infantil, sobre o relacionamento familiar em casa, um relacionamento familiar que seja aprazível, como deve ser o relacionamento entre casal, sobre a questão da própria conjugalidade. Então, muitos dos temas abordados aqui hoje você vai encontrar no meu canal do YouTube. Eu agradeço essa oportunidade, creio que essa é a primeira de algumas, que Deus vai nos conceder essa oportunidade. Fiquei muito feliz, obrigado pela honra, pastor Alexandre. Amém. Muito obrigado, então. Para terminar, então, quero agradecer também, pastor Miguel, muito obrigado, nos colocamos à disposição aqui no Rio Grande do Sul, quando o senhor vier, né? Quem sabe nós podemos projetar no futuro aí algum evento, talvez trazer esse seu seminário, vamos avaliar aí as possibilidades, tá bom? E quero dizer que agradecer também a todos que participaram com a gente aqui, muito obrigado pela audiência. Em breve nos falaremos novamente. Que Deus abençoe a todos. Tenha um final de noite abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor. Tchau, tchau. Obrigado, pastor. Ok, paz. Obrigado.